Bom, prosseguindo, vamos agora à leitura da Bíblia. Mantenha aberto lá sempre o seu livro e a Bíblia, né? Nós vamos lendo textos de um e de outro. Pois bem, Atos capítulo 13, versículo 48, que diz: E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. Lembre-se que o apóstolo Paulo havia dito para os judeus: olha, era mister pregar primeiro o evangelho a vocês, mas já que vocês não aceitam a mensagem da salvação, nós partimos para os gentios. Ok? Bom, nisso o apóstolo Paulo estava em Perge e ele vai para Antioquia da Pisídia. Né? Só para vocês terem ideia, são mais de 200 quilômetros. São cerca de 240 quilômetros de Perge até Antioquia da Pisídia. O apóstolo Paulo estava na região da atual Turquia. Era uma região que ele conhecia porque ele foi criado em Tarso. Não é chamado de Paulo de Tarso, né? Ele foi criado em Tarso. Então, Tarso também fica na Turquia. Ok? Bom, versículo 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Então, em toda aquela região da Turquia, a palavra do Senhor está sendo divulgada. Bom, eu falei para vocês que essa viagem de Paulo, essa primeira viagem missionária de Paulo, ela aconteceu ali próximo do ano 46, 47, ok? Ela aconteceu nesse período. Então, olha, eram quase 20 anos de evangelho. Eram quase 20 anos de evangelho. Lembrando que em Atos, capítulo 2, no Pentecostes, tinha judeus espalhados pelo mundo todo. Alguns judeus estão recebendo essa mensagem de Paulo. Estão aceitando, mas as autoridades, elas em si, elas rejeitavam. Por quê? Porque a mensagem era clara. A nação de Israel tinha ficado para trás. E também a lei de Moisés, ela era passageira. De alguma maneira, os judeus, eles tinham que... Não era abandonar, nós não abandonamos o Antigo Testamento, ok? Mas tratando Moisés como aquele profeta que conduziria os israelitas até a terra da promessa, não, o próprio Deus deixou no Antigo Testamento bem claro que Moisés não levava Israel até a terra prometida. Quem é que levava? Era Jesus. Porque Josué é o mesmo nome Jesus. Jesus e Josué é a mesma palavra, só que com transliterações diferentes, do hebraico e transliteração do grego, mas é a mesma palavra. Ambos significam salvação de Javé ou salvação de Yavé. Esse é o significado. Bom, então os gentios se alegraram e a palavra do Senhor, né, se divulgava por aquela província. Bom, aqui nós devemos fazer uma comparação entre a mensagem do cristianismo versus paganismo. O culto pagão, irmãos, ele era uma coisa horrível. O culto pagão era uma coisa horrível. Nos dias do Novo Testamento, você já deve ter ouvido falar dos bárbaros que praticavam a religião pagã, que envolvia até sacrifício de pessoas. E era voluntário, as pessoas se ofereciam para serem sacrificadas. Você pode assistir, tem uma série que passa chamada Os Vikings, são umas 10 temporadas mais ou menos, é bem longo e tem muito de história, é interessante, mas você vai ter episódio lá em que eles estão sacrificando uma pessoa. E não era só lá, não. Em Roma também teve história
de pessoas, mesmo depois dos dias do Novo Testamento, de pessoas sendo sacrificadas em Roma, que eles, em geral, eles condenavam essa prática. Mas nos dias do Novo Testamento, tinha ainda herdeiros daquela fé dos fenícios, eles sacrificavam pessoas. E esse é um ponto. E outro ponto, pense no culto de Baal. Você já leu que tinha lá os chamados rapazes escandalosos, a nossa tradução diz assim, mas os cananeus, eles chamavam de prostitutos sagrados. Em hebraico está escrito prostitutos sagrados. A nossa Bíblia traduziu como rapazes escandalosos, mas era importante traduzir como prostitutos sagrados. Era assim que eles chamavam. Por quê? Porque quem ia cultuar a Baal no templo, ele tinha que ter relações sexuais com aqueles homens. No templo de Diana dos Efésios, quem ia cultuar Diana tinha que ter relações sexuais com as prostitutas sagradas de Diana. Então, é claro que esse não era um culto agradável. E até mesmo o sacrifício de animais que Deus teve que instituir, não, para ensinar à humanidade a doutrina da substituição de pecado, mesmo o animal não tendo alma eterna como nós temos, mas é desagradável o sacrifício de animais. Né? Então, o culto pagão, tudo que acontecia era desagradável. E aí, quer dizer, a pessoa chegava naquele templo, vinha lá um oráculo, né, que era normalmente como eles gostavam de chamar, as profetisas, os profetas, falando com a boca toda torta, né, aquelas possessões demoníacas. É claro que aquilo ali era desagradável para o homem, para a família que ia lá prestar algum culto. Então, quando o cristianismo foi confrontado com o paganismo, né, os pagãos queriam abandonar realmente aquela religião. Entre os bárbaros, então, era pior ainda, porque entre os bárbaros, eles diziam que a pessoa, para ser salva, ela deveria morrer guerreando, de forma heróica. Se ele se acovardasse, ele não ia para o paraíso. Não? Bom, sendo assim, as mulheres praticamente não tinham chance de salvação. Eram raras as mulheres que lutavam, apesar de haver história, né, de mulheres bárbaras que participavam da luta, né? Mas era raro. Quando o cristianismo chega entre os bárbaros, dizendo que para elas serem salvas, elas não precisavam estar na guerra, não precisavam morrer de forma heróica, não, que bastava ter fé naquela mensagem que ele estava apresentando da salvação que Deus enviou através de Jesus Cristo. Né? Se você tiver fé e mudar de vida, você está salvo. Então, diz a história que essa mensagem foi muito bem recebida entre os pagãos, principalmente as mulheres, porque elas dificilmente iam para o paraíso, né? Pois bem, lemos o versículo 49, agora vamos ler o versículo 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Pois bem, aonde que eles estavam? Eles estavam em Antioquia da Pisídia, eles caminharam 240 quilômetros, mais de 200 quilômetros, né? E lá pregando, né, as pessoas também recebendo o evangelho, a palavra do Senhor crescia, e os gentios se alegraram, porque eles falaram, olha, porque os gentios, eles eram, vamos dizer, discriminados. Não? Os gentios eram discriminados. Havia um ditado judaico que dizia o Espírito Santo jamais pousará sobre um gentio. Tá bom? Então, os gentios se consideravam discriminados. E quando o apóstolo Paulo prega
e eles ouvem também agora o apóstolo Paulo dizendo que ele partia para os gentios. Olha, Deus me chamou como apóstolo dos gentios. Ele disse que eu seria um pregador entre os gentios. Então agora eu parto para os gentios. Os gentios se alegraram porque eles, é claro, eram discriminados pelos judeus, né? Pois bem, então, de forma vergonhosa, algumas mulheres religiosas e honestas, infelizmente, nós sabemos que muitas vezes os manipuladores da fé acabam enganando pessoas sinceras, né? A descrição que é feita aqui, religiosas e honestas, é uma descrição positiva. Alguns usam o termo religioso de forma negativa. E isso está errado, irmão. Religioso é um termo positivo. O que significa religião e o que significa religioso? Religião significa religar. Vem do latim religare, né? Religião significa religar. No caso, religar a Deus. E religioso quem é? Aquele que se religa a Deus. Aquele que diz sim para a salvação. Então, as pessoas começaram a usar, religioso é um problemático, usando o termo religioso como um falso religioso. Aquele que quer carregar uma cruz, quer se dar chicotada, né, para ser perdoado. Esse é o falso religioso. Aquele que busca outro caminho que não é Jesus. Esse é o falso religioso. Então, mas religioso não é algo negativo. Vou até contar um exemplo para vocês. A revista Show da Fé, da Igreja Internacional da Graça de Deus, tem um repórter lá que me conheceu, foi meu aluno na faculdade. Então, às vezes, ele me mandava perguntas, né? E eles faziam o seguinte, escolhiam um tema e mandavam aquele tema para diversos professores. Cada um mandava um tópico, eles escolhiam partes e mandavam e publicavam o artigo sobre o tema. E uma vez me mandaram o artigo sobre o tema, exatamente sobre o religioso. E aí eu expliquei isso, que o religioso vem de religião, e por sua vez vem do latim religare. Então, religião significa se religar a Deus. E religioso é aquele que se religa a Deus. E a partir disso, a partir do significado etimológico, eu expliquei. E aí, quando saiu o artigo, eu até guardo essas revistas, né? A revista está guardada. Tendo oportunidade, eu mando para vocês. Vou botar lá no grupo. Aí, depois eu até escrevi para ele. Poxa, você não notou que ficou conflitante as opiniões? Porque os outros comentaristas, eles só pegaram o termo religioso no sentido negativo. Religioso no sentido negativo é o dito popular. Academicamente, religioso significa aquele que busca religação com Deus, que vem de religião, religar-se com Deus. Ou seja, não é negativo, é positivo. Ora, o falso religioso, aquele que busca uma forma errada de se religar a Deus, esse é negativo. Aí eu até depois escrevi para ele falando sobre isso, né? Pois bem, prosseguindo na leitura, o versículo 51, sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, ou seja, vão para outra cidade. Eu falei para vocês que quando eles partem para Antioquia da Pisídia, eram 240 quilômetros. Eram 240 quilômetros. Era muita coisa. Os antigos caminhavam muito, né? De Perge até Antioquia da Pisídia. Os antigos caminhavam muito. Essa nossa geração, que nós somos criados em escritório, eu, por exemplo, trabalhei a vida toda como analista de sistema, em escritório, a nossa estrutura física é outra. Os antigos caminharam 240 quilômetros até Antioquia da Pisídia. Agora, eles saem, vão para outra cidade chamada Icônio.
E quantos quilômetros são? Cerca de 100 quilômetros. Para vocês terem ideia, daqui a Petrópolis são 60 quilômetros. O versículo 52, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Bom, por que alegria, irmãos? Vamos considerar que eram muitos judeus se convertendo. A maioria certamente eram judeus. Na sinagoga iam gentios, iam, mas a maioria eram judeus. As autoridades, né, iam perder o posto deles, porque a mensagem era clara, né? Olha, Israel passou, né, e agora o representante de Deus aqui na terra é a igreja. E também era pregado, né? Olha, Jesus Cristo disse, inclusive, que isso aí vai ser tudo destruído. O templo, a cidade, vai ser tudo destruído. E que vai ser todo mundo espalhado pelo mundo. Ah, tinha judeu que ouvia aquilo, não aceitava de jeito nenhum, né? Até pelo templo ser destruído de novo. Mas Jesus tinha anunciado e se cumpriu. Se cumpriu. E isso era conhecido entre os judeus? Sim. Tanto que Flávio Joséfo, que escreveu depois que o templo foi destruído, ele escreveu que Jesus era o Messias. Está no livro História dos Hebreus. Porque ele viu se cumprir o que Jesus havia dito. Pois bem, agora, capítulo 14, vamos para outro capítulo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui agora, que aí o outro capítulo vai ficar longo.